Gravar. Ixi, gente. Sabe o que acontece? Eu vou ter que salvar uma outra aula. Peraí, só um pouquinho. Eu tô com a última aula minha. Ah, não terminou ainda. Eu tô gravando a última aula que acabou 8h58. E aí, eu não sei se eu vou conseguir gravar as duas aulas, porque o computador tá gravando a última e eu já vou começar a gravar essa outra. Tá em 60%. Eu penso que nos próximos minutos eu falo só mais alguma coisinha, eu termino a outra gravação para eu gravar a aula de vocês. Espera aí só um pouquinho. Nós vamos continuar então verminoses. Verminoses são doenças causadas por vermes parasitários, tanto plateumintes quanto nemateumintes. Professora Giovana, deixa recado com o representante de turma e deixa... Peraí, Giovana. E deixa com ele sobre o conteúdo da prova. Mas olha, estou falando aqui. O conteúdo da prova será embriologia animal, poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, anelídeos e moluscos. É o conteúdo que nós começamos agora, a partir de agosto. E verminose até o conteúdo de hoje. Mas aí o que eu vou fazer? Vou gravar uma aula. Quando eu elaborar a prova, vai ser nos próximos dias, eu vou gravar uma aula comentando sobre a prova. Quem assistir essa aulinha vai conseguir fazer essa prova com facilidade, tá bom? Oi, Wellington, tudo bem? Professora, Tudo bem desculpa com o atraso aí, você? professora. Bem, a Tá, senhora? tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver, pessoal, se eu já estou conseguindo salvar a outra aula. Amor, Ah, tu tá com maior cara de dentista. né? Gente, está 73% da outra gravação. Então, deixa eu continuar que vai terminar, que aí eu salvo a outra e gravo a de vocês, sem, porque uma vez eu perdi uma aula porque uma atropelou a outra. Vamos lá. Plateuminto, então, nós já vimos teníase e cisticercose. Vimos duas aulas, vimos dois conteúdos na aula passada e hoje nós veremos, então, mais doenças. Veremos mais uma causada por plateuminto e veremos mais duas causadas por nemateumintos. Então, abre seu caderno, coloca aí 2 de outubro. Nós vimos, acho que foi ontem? Não, foi terça-feira. Nós vimos teníase e cisticercose. Hoje nós veremos esquistossomose. Eu estou esperando a gravação, gente, está 86%. Aguardo só 2 minutos que eu acho que termina. Então, nós vamos ver a esquistossomose ou barriga d'água. Mais uma doença causada por plateuminto, verme achatado, terceiro filo do reino animário. As aulas que eu vou gravar, pessoal, eu não vou gravar aula de verminose, eu vou terminar verminoses com aulas ao vivo com vocês. Então, hoje a gente vai ver mais algumas doenças, eu vou gravar aulas de filos e quando nós nos encontrarmos novamente, sem ser na próxima semana, que é prova e aula gravada, na outra semana eu continuarei a falar de verminose. Então, se você ler alguma coisa de verminose, se você quiser trazer alguma curiosidade para a aula de verminoses, vai ser ótimo. Eu vou ficar feliz de ter a sua participação. Estou salvando, gente. Está dando certo aqui. Peraí, só um pouquinho. Estou salvando a aula. Peraí, tem outra coisa que acontece aqui ainda. Então é isso, eu vou terminar verminoses com vocês. Sem ser hoje não dá para terminar, vai ser na outra semana que nós tivermos aulas ao vivo. Nós tivermos aulas ao vivo. Pessoal, tá carregando. Pronto, terminou. Vamos lá. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela. Você vai me dizer se você... Espera aí, pessoal.
Vocês estão vendo uma tela com o ciclo aí? Não. Sim. Ah, tá. Obrigada. Não é isso, gente. Espera aí, eu vou ter que voltar lá no... Agora estão vendo um ciclo com caramujo? Sim. Tá bom, vamos lá. Anota aí, esquistossomose ou barriga d'água. A esquistossomose ou barriga d'água é uma verminose causada por plateuminto. Nome do verme esquistossomo. Nome científico do verme Schistossoma mansoni. O Schistossoma mansoni é um parasita do tipo heteroxeno. Quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. O hospedeiro intermediário obrigatório é um caramujo. Um caramujo da espécie Bionfalaria glabrata. Então, é uma doença que o ciclo só fecha se o caramujo surgir na vida do verme. Então, alguns chamam às vezes doença do caramujo. É uma doença, é a única verminose que você vai estudar que tem como hospedeiro intermediário o caramujo. O homem será o hospedeiro definitivo do verme e o caramujo será o hospedeiro obrigatório intermediário do verme. Pessoal, o Schistossoma mansoni é um verme, é um parásita intestinal, é um verme dioico, quer dizer que existem machos e fêmeas que se reproduzem de forma sexuada. E como que é o ciclo do verme? O ciclo é algo que não tem início nem fim, mas eu paro o ciclo e explico a partir de algum ponto do ciclo para vocês entenderem, tá? Mas não tem início nem fim. Vamos supor que uma pessoa tenha esquistossomose ou barriga d'água. Essa pessoa vai lá no banheiro, defeca lá no vaso sanitário, dá descarga, ninguém pega a doença. Porque as instalações sanitárias, a rede de esgoto, lavar as mãos, isso faz com que a doença não se dissemine. Mas vamos supor que existe uma pessoa lá na roça com esquistossomose ou barriga d'água. Essa pessoa lá na roça, muitas vezes não tem instalações sanitárias adequadas. Está lá trabalhando, dá aquela dorzinha de barriga, ela vai lá na moitinha e defeca. Quando essa pessoa defeca lá na moitinha, ela está contaminada, a pessoa está contaminada, ela tem a barriga d'água. As fezes dessa pessoa são fezes contaminadas. Então, essa pessoa defeca e as suas fezes têm ovos do verme. Passa boiada, passa carroça, alguém pisa em cima, vem a chuva e carrega essas fezes com ovos contaminados para um lago, um açude, uma poça d'água. Quando esses ovos têm contato com a água, esses ovos eclodem e liberam larvas. Então, o ovo precisa da água para ele liberar a larva que está dentro dele. O primeiro estágio larval do Schistossoma mansoni é o miracídio. O miracídio é a larva que sai do ovo. Esse miracídio, ele é inofensivo. Esse miracídio, ele se você tiver contato com o miracídio, beber água com miracídio, não acontece nada. Essa larva vai morrer. Ela não é resistente ao seu suco gástrico, ao seu organismo. Mas se essa larva fica na água e se encontra com um caramujo, aí o problema vai acontecer. Quando o miracídio entra dentro do caramujo, esse miracídio sofre uma transformação. Esse miracídio se transforma num outro estágio larval chamado de cercário. Esse miracídio muda, ele vai sofrer várias reproduções assexuadas e vai sair do caramujo um novo estágio larval chamado de cercário. Essa cercária, então, sai do caramujo, não prejudica em nada o caramujo, tá, pessoal? Essa cercária fica na água.
essa cercária é um grande problema. Porque essa cercária, ela é penetrante. Ela é uma larva que está querendo o corpo de um mamífero para se transformar num verme adulto. E aí, quem beber a água, gente, são larvas microscópicas que não dá para ver a olho nu. Então, tanto a larva miracídio quanto a larva cercária, elas são invisíveis a olho nu. E aí, se a pessoa beber uma água com cercária, comer uma alface regada com cercária, nadar nas águas com cercária, essa pessoa vai pegar a doença. Então, repetindo o ciclo do verme. Tem alguém doente que defeca em local inapropriado, as fezes contaminam alguma água. Quando os ovos entram em contato com a água, libera o miracídio. O miracídio precede do caramujo. Quando o miracídio entra dentro do caramujo, ele se modifica, ele sofre uma reprodução assexuada e novas formas larvais saem do caramujo. Essas novas formas larvais são chamadas de cercárias. Quem beber água com cercária, quem nadar em água com cercária, quem comer uma alface regada com cercária, vai pegar a esquistossomose, vai desenvolver a esquistossomose. Então, existe uma frase típica de esquistossomose ou barriga d'água, que é a seguinte frase: nadou, coçou, pegou. Então, pessoas que pegaram a doença, algumas nadaram em águas contaminadas e elas dizem que quando elas saíram dessas águas, elas tinham uma leve coceirinha em alguns lugares do corpo. Essa leve coceirinha significa que as larvas penetraram a pele. Essa leve coceirinha é o cachorro, gente. Essa leve coceirinha significa que as larvas penetraram pela pele. Essas larvas caem na corrente sanguínea. Essas larvas vão parar em vasos sanguíneos chamados de sistema porta-hepático. São vasos que ficam entre o fígado e os intestinos. As larvas param ali, se tornam vermes adultos. Esses vermes adultos começam a copular e a se reproduzir. As fêmeas liberam ovos. Esses ovos são cortantes. Esses ovos, eles vão lesionando vasos sanguíneos, vão lesionando paredes do intestino, vão lesionando o fígado dessa pessoa. Então, a gente vai ter uma barriga. Na verdade, essa barriga d'água não é nada de barriga d'água. É uma barriga que tem vasos comprometidos, tem fígado comprometido, tem os intestinos comprometidos. É uma doença que não tem cura. O tratamento é apenas sintomático. Quanto mais cedo descobrir a doença e começar a tratar, melhor. Como é que a gente vai se prevenir da doença? Então, é beber água sempre tratada, filtrada ou fervida. Não nadar em águas suspeitas. Gente, água parada é água perigosa, viu? Água parada que não é perigosa é água de piscina. E olha lá, porque às vezes também a piscina, por não ter um bom tratamento, essa piscina ainda pode, né, assim, se não for tratada, pode comprometer. Então, água corrente é uma água bem oxigenada, é uma água em que não há facilidade de proliferação de micro-organismos, de contaminação. Então, a água parada, ela é já uma água comprometedora. Se você vai a algum lugar e tem lá água parada, é bom conversar com as pessoas próximas, é bom nem entrar, viu, gente? Água parada, que não é água tratada, é uma água perigosa. Lago, poça d'água,
açude, não sei. É bom investigar, né, com as pessoas locais se há pessoas na região que tenham barriga d'água. Porque, então, se a pessoa contaminada defecar próxima, a chuva, gente, a chuva, né, ela vem. O Brasil é um país que tem chuvas constantes, então a chuva vem, carrega essas fezes contaminadas com ovos, os ovos eclodem, liberam larvas, a larva encontra o caramujo, sofre essa mudança e aí pode penetrar na pele ou contaminar os alimentos ou ser ingerido por alguém. Então, como é que a gente se previne? Bebendo água tratada, filtrada ou fervida, não nadar em águas suspeitas, higienizar bem os alimentos. Higienizar bem, pessoal, é deixar de molho em água com hipoclorito de sódio. Não adianta deixar em água com limão ou em água com vinagre. Vinagre é o ácido acético, é um ácido muito fraco que não mata nada. Limão é o ácido ascórbico, também muito fraquinho, não mata nada. O que mata é água com hipoclorito. Para cada litro de água, 1 colher de hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é a famosa água sanitária. Marca popular, que boa. Deixa de molho 15 minutos. Depois você enxágua em água abundante, água corrente. Você seca esse alimento e você vai ter um alimento seguro de ser ingerido, tá? Então, a outra maneira de evitar a proliferação da doença é também exterminar os caramujos. Não é nada ecológico, não é nada legal, mas assim, se o caramujo não faz parte do ciclo, o miracídio não se transforma em cercária e aí a gente não vai ter essa doença se proliferando, tá? Então, é uma doença que você pode pegar tendo contato com água contaminada ou bebendo suco feito com água contaminada ou comendo um vegetal regado com água contaminada que não tenha sido higienizado. No Brasil existem vários focos da doença, inclusive em Goiás. Aqui nesse mapa não mostra no norte por falta de pesquisa, não quer dizer que não tenha não, mas tem. Então em Goiás tem focos da doença, na verdade em todo o território brasileiro há focos da doença e se há focos da doença, gente, a doença está se disseminando. A maior parte dessas pessoas vivem em ambiente rural, então faltam instalações sanitárias adequadas, então assim, é arriscado nadar em água parada que não seja tratada é perigoso e beber água que não seja filtrada, tratada ou fervida é também bastante perigoso. Aí mostra uma pessoa aí com uma reação alérgica. Então, as larvas penetram pela pele, a pele vai ter microlesões, vai reagir inflamando, então dá uma coceirinha local. E a coceirinha, então, como eu disse a frase, nadou, coçou, pegou, quer dizer que é esquistossomose. Aqui tem um caso de um menino, esse menino é um menininho novo, né? Não deve ter nem 10 anos de idade. Tá magrinho, tá vendo? Com um barrigão bem grande. A esquistossomose, a barriga d'água, não é uma doença que mata, mas ela prejudica a saúde, prejudica a qualidade de vida da pessoa. Então, esse barrigão não tem cura, né? Mas tem tratamento sintomático para diminuir os sintomas. Esse barrigão, então, é um barrigão que tem microlesões em vasos sanguíneos, no fígado, nos intestinos. Aí no meio das duas fotos do menino tem as imagens bem aumentadas das larvas. São microscópicas a olho nu. Na foto de cima tem o miracídio, na foto de baixo tem a cercária. O miracídio só forma a cercária dentro do caramujo Bionfalaria glabrata. Então, esse é o nome do caramujo. Pessoal, alguma pergunta sobre a esquistossomose? Que eu vou passar para outra doença.
Entenderam? Então, é importante saber o ciclo do verme, o hospedeiro intermediário do verme, sintomas, tratamento e prevenção, tá? De todas as verminoses, é importante saber tudo isso. Vamos lá. Então, próxima doença, anota aí, bicho geográfico. Pessoal, bicho geográfico. A partir de agora, nós vamos estudar doenças causadas por nematelmintos. Então, anotem no seu caderno. Teníase, cisticercose e esquistossomose são doenças causadas por plateumintos, vermes achatados. A partir de agora, a partir de bicho geográfico, nós estamos agora estudando verminoses causadas por nematelmintos, vermes cilíndricos, quarto filo do reino animalia. Então vamos lá, bicho geográfico. Nome científico do bicho geográfico: Ancylostoma brasiliensis. Pessoal, o bicho geográfico, ele é um parasita intestinal de animais de estimação. Cães e gatos são os principais hospedeiros do Ancylostoma brasiliensis, do bicho geográfico. O Ancylostoma brasiliensis, ele é um parasita do tipo monoxeno. Quer dizer que ele precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Só que o homem entra de gaiato na história do Ancylostoma brasiliensis. O homem entra de gaiato na história do bicho geográfico. Como é que o homem entra de gaiato? Como é que essa doença acontece lá nos animais? Se você tem um bichinho de estimação, principalmente cães e gatos, você dá água tratada para o seu bichinho, dá ração adequada para o seu bichinho, você lava seu bichinho, você vermifuga seu bichinho, você dá vacina para o seu bichinho, tá tudo certo. Seu animalzinho não está contaminado. Se você tem todos esses cuidados. Agora, vamos pensar nos animais de rua. Animais que moram na rua, animais abandonados, que vivem lá sem água tratada, sem ração, sem vermifugação, sem vacina, não tem nenhum cuidado. Esse animalzinho pode estar contaminado ou ele se contamina com facilidade morando na rua, porque tem outros animais contaminados ali. Então, esses animais fuçam lixo, andam por toda parte, têm contato com outros animais contaminados, come comida de qualquer jeito. Então, vamos supor que eu tenha lá um cachorro contaminado. Esse cachorro defeca, contamina o solo. Outro animal, alguém põe uma comida velha ali, a comida se contamina pelas fezes. Um outro animal come a comida contaminada e o ciclo fica ali só entre eles. Como é que o homem entra no ciclo? Vamos supor que tem fezes de animais contaminados lá na areia da praia. Vamos supor que tenha fezes de animais contaminados lá na pracinha que tem grama. Tem fezes de animais contaminados lá no campinho que o pessoal joga futebol. Os animais estão contaminados, defecaram nesse local e essas fezes contaminam esse local. Contamina a grama, a areia, contamina lá o campinho. Quem pisar nesse local, quem deitar nesse local, quem se sentar nesse local, as larvas do verme penetram pela pele, só que elas não conseguem ultrapassar todas as camadas da pele. Essas larvas ficam aprisionadas nas camadas da pele, se tornam vermes adultos. Essa larva não vai penetrar a corrente sanguínea, não vai trazer grandes consequências, mas no local, esse bicho, ele vai causar uma intensa coceira local e manchas na pele. Essas manchas na pele parecem linhas de mapas geográficos, por isso que é chamado de bicho geográfico. Então, o principal sintoma de se ter um bicho geográfico na pele, intensa coceira local. Essa intensa coceira local pode ser amenizada com gelo.
local. Mas essa pessoa, só gelo não vai adiantar. Essa pessoa vai precisar buscar ajuda médica de um dermatologista, que é o médico especialista na pele. O dermatologista vai passar medicamento tanto para passar na pele, como também para tomar. Essa pessoa vai fazer um tratamento medicamentoso e vai ficar livre dessa verminose. Então, é uma doença que o homem se contamina quando ele tem contato com solo contaminado. É uma doença que fica só na sua pele. Então, como é que você vai se prevenir? Não, se você vai a uma praia, e tem muitas praias em Goiânia, que é isso, né, gente? Tem muitas praias no Brasil contaminadas. Como é que essas praias se contaminaram? Fezes de animais que moram na rua, que defecam ali. Se você vai a uma praia e tem fezes de animais, não tenha contato com essa areia. Essa areia pode estar contaminada. Existem famílias que às vezes vão para as férias da vida, férias maravilhosas, e voltam das férias com bicho geográfico. Então, evitar de ter contato com areia com fezes, grama com fezes, solo com fezes. Vai na pracinha. Se vai fazer um piquenique na praça, põe lá um paninho, um forro, um negócio para você sentar em cima do forrinho. Que a grama pode estar contaminada, o solo pode estar contaminado, a areia pode estar contaminada. É uma doença que tem cura, mas como ela causa muita coceira local, a pessoa tem unhas contaminadas, que todos nós temos, a pessoa coça tanto que pode ferir a pele, pode contaminar esse ferimento com bactérias que vivem na unha, e aí vai dar uma infecção oportunista causada por bactéria. Então, a doença pode evoluir para uma infecção local, graças ali àquela coceira intensa que a pessoa tem na região. Então, a coceira é amenizada com gelo, mas tem tratamento com cura total, com pomadas e medicamentos orais. Aí é uma pessoa, olha, o verme caminha pela pele e pode ir caminhando aí, aqui no caso, dentro da boca da pessoa, né? Então, deitar em solo contaminado, sentar em solo contaminado, jogar descalço em solo contaminado, há risco de pegar a doença, mas tem tratamento com cura total. Alguma pergunta sobre bicho geográfico? Alguém já teve, gente, para contar? Todo ano eu tenho aluno que conta sobre histórias. Eu tive um priminho mesmo que deu assim na mão, mas tratou rapidinho. A família toda foi para a praia, não sei, não lembro, faz muitos anos. E aí só ele, meu priminho, voltou com um bichinho geográfico assim. Mas tem como tratar, a cura total, tá bom? Agora, tem mais uma imagem, então pode dar em qualquer lugar, né? Aí a larva penetra na pele naquele local e naquele local o verme vai caminhando. Então pode dar na mão, no pé, no joelho, qualquer lugar. Qualquer lugar que encostou, a larva penetra e ali ela vai caminhando por todo o corpo, mas tem cura. Pessoal, última doença do Muito dia. frescurenta para poder ficar vendo essas imagens. Meu pai amando, tô passando mal. Ai, lamento. Essa é a última Professora, meu doença de irmão já hoje. teve. Aham, foi Ele muito sabe agoniante, onde sério. pegou? Parece que foi lá na Serra da Mesa, quando a gente foi lá. Ah, então, assim, uma vez uma aluna comentou comigo que ela jogava todo final de semana num clube em Goiânia. E nesse clube tinha uma areinha, e aí ela falou que pegou dessa areia. Ela tem certeza que foi nessa areia. Então, às vezes, as pessoas fazem alguns passeios e elas têm uma noção do local mesmo. Mas tem cura, né? Ele fez tratamento rapidinho, deu tudo certo. Deu sim, ele ficou passando uma pomada, aí o médico começou a aconselhar ele lá e deu certo sim. Que bom. Então, é uma doença tranquila, mas a gente evita, então, não pisando, não tendo contato com o solo, com fezes de animais, tá? Mas é uma doença, assim, que não traz grandes complicações. Vamos agora à última doença do dia de hoje, gente. Essa doença é chamada de elefantíase ou uquereríase ou filariose.
É uma doença também causada por nemateuminto. Nós estamos agora estudando só as verminoses causadas por nemateumintos. O nome popular do verme é filária. O nome científico do verme é Wuchereria bancroft. Pessoal, o Wuchereria bancroft é um verme do tipo dioico, quer dizer que eles têm machos e fêmeas que se reproduzem de forma sexuada. É um parasita do tipo heteroxeno, quer dizer que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. E o hospedeiro intermediário obrigatório é um mosquito. Mosquito hematófago, mosquito sugador de sangue. Mosquito do gênero Culex. Então, o ciclo do verme só se completa se o mosquito surgir na vida do verme. Sem mosquito, o ciclo não fecha, a doença é paralisada, assim como no caso da esquistossomose que eu falei do caramujo. Então, aqui é necessário obrigatoriamente a presença do mosquito. Então, como que é o ciclo do verme? Tem uma pessoa contaminada. Essa pessoa, quando é sugado sangue por mosquitinho do gênero Culex, o mosquito suga esse sangue e se contamina. Esse mosquito, quando vai sugar uma nova... Igual na dengue, viu, gente? Quando ele vai sugar uma nova pessoa, ele injeta, toda pessoa que ele suga sangue, ele injeta uma saliva. Essa saliva é anticoagulante para ele conseguir sugar o sangue. Se nessa saliva tiverem as larvas do verme, quando ele vai injetar a saliva, ele injeta as larvas do verme nessa pessoa. Então, deixa eu falar agora só de mosquito, antes de continuar a falar de doença. Presta atenção. No Brasil, nós temos basicamente 3 tipos de gêneros de insetos sugadores de sangue. Presta atenção. Depois eu vou falar disso de novo em artrópodes, que é o próximo filo que nós vamos ver. Nós temos 3 tipos de insetos. Gêneros. Cada gênero tem várias espécies. Nós temos mosquitos do gênero Aedes, mosquitos do gênero Anopheles e mosquitos do gênero Culex. Então, no Brasil, basicamente, nós temos esses 3 insetos hematófagos, sugadores de sangue. Aedes, Anopheles e Culex. Então, tudo que você chama de muriçoca, de mosquito, de pernilongo, tudo que suga sangue, ou é Aedes, ou é Anopheles, ou é Culex. Esses mosquitos, gente, são um perigo para a espécie humana, para a espécie Homo sapiens. Por quê? O Aedes transmite, a gente já sabe, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O Anopheles transmite malária e também febre amarela. E o Culex, elefantíase. Então, nunca é seguro você ser sugado o sangue. Nunca é. Nunca é. A gente não sabe qual a espécie é de inseto. A gente não sabe se ele pode estar contaminado ou não. E nós, humanos, nós temos uma pele muito fácil de ser perfurada pela trombinha do inseto. Os outros mamíferos geralmente têm uma pele mais grossa, tem pelos que atrapalham. A nossa pele não, a nossa pele é o prato preferido dos insetos sugadores de sangue, porque nós temos essa pele lisa, delicada, com poucos pelos. Então, nós nos tornamos o prato predileto dos insetos sugadores de sangue. O que nós precisamos fazer? Já que a gente não quer mudar a pele, nem quer e nem deve, né? Nem precisa e nem tem jeito. A gente tem que parar de ter criadouro de mosquito. As cidades, a gente tem que parar de deixar água parada, porque os insetos precisam da água para se reproduzir. Os ovos desses insetos precisam da água para desenvolver as suas larvas. Esses insetos precisam de água, água parada. Então, quando você se previne de dengue, você também se previne de elefantíase. Então, o que nós fazemos? Para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária e agora elefantíase. Não deixar água parada.
usar inseticida, usar repelente, usa aqueles negocinhos de tomada, usa mosquiteiro, né? Dependendo do local, o pessoal, antigamente, na minha época de criança, há décadas atrás, a gente usava muito mosquiteiro. Hoje em dia o pessoal não gosta, não sei o quê, acha que é coisa feia, de pobre, fica não sei o quê, mas mosquiteiro era legal, viu? O mosquiteiro evitava o mosquito de picar o nosso sangue. Mas continuando. Então temos que parar de criar mosquito que suga nosso sangue. Não deixe água parada. Colabore com a campanha aí que se faz para evitar a proliferação de Aedes, que você vai evitar a proliferação de outros insetos também perigosos. Fechei aí, falei, não vou falar mais de inseto por enquanto, não. Continuando, continuando a falar de elefantíase, também chamada de euquereríase ou filariose. Pessoal, a pessoa está contaminada, o mosquito suga o sangue dessa pessoa. Esse mosquito transmite para outras pessoas que ele vai sugando o sangue. Quando o mosquito suga o sangue, ele injeta nessa pessoa uma saliva com microfilárias, com larvas do verme. Essas microfilárias, elas vão se alojar nos vasos linfáticos da pessoa. Não é um parásito intestinal, é um parásito dos vasos linfáticos. Vasos linfáticos são vasos que auxiliam a corrente sanguínea. São vasos que estão juntos aos vasos sanguíneos, auxiliando a circulação e evitando que você tenha inchaços. Então, quando você fica muito tempo numa posição, quando a mulher fica gestante, quando se tem um problema circulatório, quando se pressiona os vasos linfáticos, a gente tem um inchaço no local. E o verme vai fazer justamente isso. O verme vai entupir os vasos linfáticos, ele vai atrapalhar a circulação local e ele vai fazendo com que essa pessoa tenha um membro cada vez mais inchado. As larvas do verme vão estar em toda a corrente sanguínea. Por isso, quando o inseto suga o sangue da pessoa em qualquer lugar do corpo, ele suga a larva que está por toda a corrente sanguínea. É uma doença que não tem cura, o tratamento é apenas sintomático e não tem nada a ver o local da picada com o local aonde a larva se instala, tá? Não tem nada a ver. Os principais locais de acometimento das larvas são membros que possuem riqueza de vasos linfáticos. Então, os principais locais são membros anteriores, que são braços, membros inferiores, que são as pernas, nos homens, nos testículos também, e nas mulheres, nas mamas, também pode acontecer. Não dá para a gente saber qual membro será acometido, se vai ser só um membro ou mais de um membro. E como eu disse, o local da picada não tem nada a ver com o local onde o verme se instala. Não adianta amputar o membro, não adianta. A amputação, na verdade, levaria essa pessoa à morte, porque essa amputação é uma cirurgia muito comprometedora e essa pessoa não tem facilidade de circulação sanguínea, de recuperação. Não, a pessoa não sobreviveria à cirurgia. E se sobrevivesse, as larvas continuariam na corrente sanguínea, podendo acometer outros membros. É uma doença, então, que não tem cura, o tratamento é apenas sintomático, a prevenção é evitar de ter criadouros do mosquito e evitar de ser picado. Vou mostrar aqui algumas imagens. Então, é uma doença que deixa o membro parecendo um membro de elefante, é uma doença que deixa a pessoa debilitada para sempre, é uma doença que deixa a pessoa com dores terríveis, com aquele membro muito pesado. É uma doença que prejudica muito a qualidade da vida da pessoa. O primeiro caso estudado e relatado é o desse homem no Japão, em Yokohama. O primeiro caso foi dele, que teve elefantíase nos testículos.
Esse caso aconteceu em 1870. Nós estamos em 2020 até hoje. Não há cura para a doença e não há tratamento eficiente, tá? Eu vou finalizar o caso de elefantíase com a história dessa mocinha aí. Presta atenção, existe um programa chamado de Parasitas Assassinos. Esse programa ele é feito pelo Discovery e ele passa de vez em quando, tanto no Discovery Channel como também no Animal Planet. Esse programa tem episódios dele no canal do YouTube gratuitamente, então vocês podem depois assistir. O programa chama Parasitas Assassinos e nesse programa eles falam de vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes, que são parasitas terríveis. E aí, num dos episódios de Parasitas Assassinos, que era um programa que eu gosto muito, que eu assisti quase todos os episódios, mostrou o caso de um homem parecido com a história dessa menina aí. Esse homem, ele fez uma viagem ao redor do mundo, a história dele, e aí, nessa viagem, que ele demorou anos para conseguir, né, pagar essa viagem, desfrutar dessa viagem, ele passou por todos os continentes e depois dessa viagem ele desenvolveu elefantíase. Então ele desconfia que ele tenha pego elefantíase ou nos países africanos ou na América do Sul. Elefantíase é uma doença que tem muitos casos no Brasil e ele não sabe exatamente, mas são os países próximos aos trópicos, né? Os países que estão ali perto da linha do Equador, onde a temperatura é elevada, os insetos se proliferam com facilidade. É uma doença chamada doença tropical, porque faz parte das doenças que estão próximas ali da linha do Equador, em países quentes. Esse homem, pessoal, igual o caso dessa menina aí, como é que você está vendo que a menina tem nas duas pernas? Ela pegou, então, sendo picada por inseto contaminado. O verme entope os vasos linfáticos. Na outra foto ela está feliz, está bonitinha, as pernas estão desinchadas e com ataduras. Qual que é o tratamento sintomático para a doença que não tem cura? É o que o homem fez também, drenagem linfática. Existe uma massagem, uma técnica que se faz para se fazer essa drenagem linfática. A Sargento Vivi até falou um nome diferente. Deixa eu ver se a Sargento está aqui. Sargento está aqui? Deixa eu ver. É porque a Sargento Vivi entrou na outra aula, não está. E aí ela contribuiu com um negócio para mim. Não sei, deixa eu continuar, ela não está não. Então presta atenção. Faça a drenagem linfática, essa massagem linfática. E aí, essa massagem especial que algumas pessoas apenas conseguem fazer, faz com que essa massagem drene esse líquido que está acumulado nesses membros dessa pessoa. Então, o tratamento é tomar medicamento que melhora a circulação e fazer essa drenagem linfática, essa massagem linfática. É a única maneira. Aí se faz essa drenagem, coloca ataduras elásticas nas pernas e vai viver assim. Tirou as ataduras, incha tudo de novo, porque os vasos linfáticos dessa pessoa não conseguem retirar esse inchaço, esse excesso de líquido que fica saindo dos vasos sanguíneos. Essa pessoa tem para sempre o comprometimento dos seus vasos linfáticos. Então, o que ela pode fazer é melhorar a circulação local tomando medicamento e fazendo essa massagem linfática. O que a Sargento Vivian contribuiu na outra aula, ela é da área da saúde, é que, infelizmente, essa massagem linfática, essa drenagem linfática, ela não é coberta pelo sistema público. Desculpa, pessoal. E aí, essas pessoas, então, é um tratamento caríssimo e que tem que ser periódico, tem que ser um tratamento contínuo, tem que fazer drenagem praticamente todo dia, colocar atadura todo dia. É a única maneira que essa pessoa tem
de não ficar com esses membros assim comprometidos. Então, é uma doença que não tem cura. Em Goiás, pessoal... Ai, gente, deixa eu ver uma aguinha aqui. Em Goiás, há muitos casos de elefantíase, principalmente no centro de Goiânia, tem uns mendigos, uns pedintes, um pessoal que fica assim sentado pedindo, e muitos deles têm elefantíase. Então, às vezes, eles têm um membro bem magrinho, fininho, e um outro bem gigante. Uma vez eu vi num ônibus um homem assim, que a mão dele, ele usava uma bengala porque ela era gigante, o braço fica pesado, é horrível, é difícil. Como o sistema público de saúde não tem tratamento para essas pessoas, não cobre. Então, muitas dessas pessoas saem de casa porque elas não conseguem trabalhar, elas muitas vezes são discriminadas pela família, são humilhadas, elas não conseguem contribuir, sabe, com a ajuda, nem em serviços domésticos, nem em trabalho nenhum, elas não conseguem trabalhar se elas deixarem os membros ficarem assim, né? Mas se não deixar evoluir, a pessoa pode ter uma vida próxima do normal. Mas fazendo drenagem, tomando medicamento para melhorar a circulação e usando ataduras nas pernas. É uma doença que não tem cura. E quando chega nos casos daqueles anteriores, como eu mostrei, quando a pessoa, aí, um caso assim da elefantíase, ou a pessoa fica com um membro, gente, meu mouse tá meio... ou fica assim, ó, isso aqui, muito complicado de reverter isso aqui, são meses ou anos de tratamento para ver se melhora. Então, o ideal é não ter criador do mosquito, é não ser picado e não pegar a doença. Pegou a doença, é começar um tratamento intenso desde o início. Drenagem linfática, atadura nas pernas e tomar medicamento para melhorar a circulação. Então, o verme vai ficar para sempre aí, ele vai ficar se reproduzindo nesse organismo e não tem cura, tá? É só assim. É isso, elefantíase. Então, para mim, é a pior doença causada por verme, é a elefantíase. Porque apesar dela não levar à morte, ela compromete muito a vida da pessoa, compromete muito a saúde da pessoa e, né, assim, bem complicado. Pode até tirar a vontade de viver dessa pessoa. Então, moradores de rua, gente, naquelas festas de Trindade, que vai muita gente, os mendigos vão tudo, os pedintes vão tudo, o pessoal que tem tudo elefantíase vai. Tanto para pedir esmola, para pedir ajuda, para buscar uma cura. Então, há em toda parte. Uma vez eu dei aula, né? Eu dou aula há muitos anos, e aí uma aluna contou para mim que a irmã dela tem elefantíase. A irmã era acamada, a irmã tinha algum tipo de dificuldade de locomoção e a irmã tinha elefantíase. E eu falei para ela, olha, coloca um mosquiteiro na cama da sua irmã. Porque se a irmã tem o insetinho sugar o sangue da irmã, outras pessoas da família vão pegar a doença. Então, como os insetos, né, ficam ali próximo, no setor, na casa, então, se alguém na família tem que pôr um mosquiteiro na pessoa para os insetos não se contaminarem e não transmitirem para mais ninguém. É isso, pessoal. Com isso eu finalizo essa aula de hoje. Ai, desculpa, Eduardo, mas, né, a gente tem que aprender, né? Não para ficar com medo, aterrorizado, um pavor paralisante, não. A gente tem que aprender para melhorar o mundo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ao nosso redor, para nos proteger, para se prevenir. Depois dessas aulas eu tô começando a gostar da quarentena. Não, mas por quê? Sem mais de casa não. Cara, eu moro praticamente no mato. Eu vou pra casa da minha avó direto. Agora eu não quero mais ir pra casa da minha avó.
Não, mas é isso, usar inseticida, usar repelente, não deixar água parada. Gente do céu, eu vou pra casa da minha avó, lá tem o corguinho que inunda lá toda vez. Aí Não, fica mas não é deixando a água parado, é? parada. Não, é parado, por causa que lá inunda e depois fica parado, fica uma poça da água lá durante meses. Aí você fica falando esses trem lá que tem muito mosquito, eu vou pra lá, eu tenho alergia a mosquito, aí eu vou morrer se eu for pra lá agora. Não pensa assim, não. É, tem que tentar melhorar o local. Olha, então viu meu desespero. Não. Eu mandando meu, eu tô desesperada. Não, mas essa água tem peixe, deve ter bicho que come essas larvas, que se desenvolvem ali. É um ambiente, tem que melhorar, sabe? Em relação a... Eu não sei se tem água tratada lá, Eduardo, ou não. Sim, né? Lá é água de cisterna, né? Ah, não, mas a água de cisterna deve estar longe da fossa, né? Moça, eu não sei. Por causa que é assim, a casa dela tem 5 anos que ela construiu. Só que de vez em quando ela fica falando uns problemas lá na água. Eu fico, olha, já arrumou? Não, arrumou mês passado, mas já tá com problema de novo. É. Aí Não, toda talvez vez usar aqueles filtros, né? Existem uns filtros, assim, que tem ozônio, que mata, que protege. Tem que melhorar a qualidade do local, Eduarda. Não é criticar sua avó nunca. Não é Não tô fugir do... criticando ela, eu tô com medo só. Não, mas você não vai chegar lá, porque senão ela vai ficar com raiva de mim, professora de biologia. Você vai observar o que é possível melhorar lá, em relação ao lixo, em relação à água, em relação a algumas coisas, com carinho, com delicadeza, para não ofender sua avó, porque ela tem muitos anos de vida, ela tem muita experiência, ela tem muita sabedoria, né? De tudo que ela já viveu, então a gente tem que respeitar essas pessoas, aprender com elas também e ensinar alguma coisa para elas, caso elas estejam abertas para isso. A Giovana disse que já foi pegar o repelente. Gente, é isso. Os insetos sugadores de sangue, eles são animais perigosos. Eles são animais que podem transmitir doenças. É isso. Gente, se vocês quiserem falar, eu vou fazer aquela filmagem que eu vou colocar no meu Instagram, tá bom? Se alguém quiser. Rapidinho, são alguns segundos. Aí você tampou os olhos. Ai, meu Deus, a aula foi difícil, gente. Lamento. Mas eu tenho que esclarecer vocês, tá? Ai, Eduardo, você ficou bem assim ó, na foto. Mas Uma pena. Pessoal, é isso. Alguma pergunta? Ai, já acabou minha aula, gente? Falta 4 minutos para as 10. Tô saindo, tá? Fiquem com Deus, ótimas aulas, bom final de semana, seguro, tá, pessoal? Tchau, professor. Também, Tá, professora. obrigada. Tchau, fica com Tchau, Deus. professor. Fica com Deus. Boa aula. Tchau.